Capítulo 14. Naquele tempo específico adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Jeroboão disse, pois, à sua esposa: Por favor, levanta-te, e tens de disfarçar-te para que não saibam que és esposa de Jeroboão, e tens de ir a Silo. Eis que é ali que está Aijá, o profeta. Foi ele quem falou referente a mim, quanto a tornar-me rei sobre este povo. E tens de tomar na mão 10 pães, e bolos borrifados, e uma botija de mel, e tens de entrar até ele. É ele quem te há de dizer o que vai acontecer ao menino. E a esposa de Jeroboão passou a fazer assim. Por conseguinte, ela se levantou e foi a Silo, e chegou à casa de Aijá. Ora, o próprio Aijá não podia ver, pois os seus olhos estavam parados por causa da sua idade. E o próprio Jeová havia dito a Aijá: Eis que vem a esposa de Jeroboão para solicitar uma palavra tua referente ao seu filho, pois está doente. Assim e assim é que lhe deves falar. E sucederá que, assim que ela chegar, far-se-á irreconhecível. E aconteceu que, assim que Aijá ouviu o som dos pés dela, chegando ela à entrada, começou a dizer: Entra, ó esposa de Jeroboão. Por que te fazes irreconhecível quando estou sendo enviado a ti com uma mensagem dura? Vai, dize a Jeroboão: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: Visto que eu te ergui do meio do teu povo, para te constituir líder do meu povo Israel, e fui arrancar o reino da casa de Davi e dá-lo a ti, e tu não te tornaste igual ao meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou atrás de mim de todo o seu coração, fazendo somente o que era direito aos meus olhos. Mas tu começaste a agir pior do que todos os que vieram a ser antes de ti, e foste e fizeste para ti outro Deus e imagens fundidas para me ofender, e sou eu a quem lançaste atrás das tuas costas. Por esta razão, eis que trago calamidade sobre a casa de Jeroboão. E certamente deceparei de Jeroboão aquele que urina contra o muro, o incapacitado e o rejeitado em Israel. E farei deveras uma varredura atrás da casa de Jeroboão, assim como se varre o esterco até se dar cabo dele. Quem de Jeroboão morrer na cidade, os cães devorarão, e quem morrer no campo, as aves dos céus comerão, porque o próprio Jeová o falou. E tu mesma, levanta-te, vai para a tua casa. Quando os teus pés entrarem na cidade, a criança certamente morrerá. E todo Israel deveras o lamentará e o enterrará, porque só este de Jeroboão entrará numa sepultura, visto que nele se achou algo de bom para com Jeová, o Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E Jeová certamente suscitará para si um rei sobre Israel, o qual decepará a casa de Jeroboão naquele dia, e quem sabe, agora mesmo? E Jeová deveras golpeará Israel, assim como a cana balança na água. E ele certamente desarraigará Israel deste solo bom que deu aos seus antepassados, e deveras os espalhará além do rio, por terem feito os postes sagrados deles, ofendendo assim a Jeová. E ele entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão com que este pecou e com que fez Israel pecar. Então se levantou a esposa de Jeroboão e foi embora, e chegou a Tirza. Quando chegou ao limiar da casa, o rapaz morreu. Enterraram-no, pois, e todo Israel lamentava-o, segundo a palavra de Jeová, que lhe havia falado por intermédio do seu servo Aijá, o profeta. E o resto dos assuntos de Jeroboão, como ele guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel. E os dias que Jeroboão reinou foram 22 anos, após os quais se deitou com os seus antepassados. E Nadab, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Quanto a Roboão, filho de Salomão, tornara-se rei em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Jeová escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali seu nome. E o nome de sua mãe era Naamá, a Amonita. E Judá prosseguiu fazendo o que era mal aos olhos de Jeová, de modo que o provocaram mais ao ciúme do que tudo o que os seus antepassados tinham feito por meio dos seus pecados com que pecaram.
E também construíam para si altos, e colunas sagradas e postes sagrados sobre todo o morro elevado e debaixo de cada árvore frondosa. E até mesmo veio a haver no país homem que se prostituía no serviço de um templo. Agiam de acordo com todas as coisas detestáveis das nações que Jeová tinha desalojado de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele foi tirar os tesouros da casa de Jeová e os tesouros da casa do rei, e tomou tudo. E foi tomar todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Por conseguinte, o rei Roboão fez em lugar deles escudos de cobre, e os entregou aos cuidados dos chefes dos batedores, os guardas da entrada da casa do rei. E acontecia que, sempre que o rei vinha à casa de Jeová, os batedores os carregavam e os devolviam à sala da guarda dos batedores. E o resto dos assuntos de Roboão e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro dos assuntos dos tempos dos reis de Judá? E sucedeu haver sempre guerra entre Roboão e Jeroboão. Por fim, Roboão deitou-se com os seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. E o nome de sua mãe era Naamá, a Amonita. E Abijão, seu filho, começou a reinar em seu lugar.